Olá, seja muito bem-vindo, Câncer! Eu sou a Aline, terapeuta integrativa pós-graduada em Psicologia Positiva, a ciência do bem-estar e da felicidade. O meu foco é a espiritualidade. Sejam bem-vindos ao Olhar da Coruja, onde aprendemos a enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Que bom te ter aqui, Câncer! Que bom! Olha só, se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Temos uns vídeos aqui contando um pouquinho a respeito sobre a minha pessoa, sobre quem eu sou e a minha caminhada com a espiritualidade, e também o porquê do nome deste canal ser o Olhar da Coruja, certo, Câncer? Eu já estou aqui, ó, embaralhando o oráculo para a gente começar a tua leitura semanal. Câncer, deixa eu te dizer uma coisa, as leituras são coletivas, elas podem não fazer sentido para você. Você vai absorver aquilo que é para você, pegar aquilo que é para você e o resto você solta para o universo, tá bom? Outra coisa, nenhuma leitura aqui exime você de buscar ajuda terapêutica, médica, enfim, psicológica, enfim, aquilo que você precisar, tá bom? Então nós vamos começar, lembrando que todas as minhas outras redes sociais estão aqui embaixo e também como você faz para me encontrar, como você agenda a sua consulta terapêutica, a sua mentoria comigo, porque além das cartas eu faço um trabalho assim de atendimento terapêutico integrativo, certo? E acompanhamento, manutenção, enfim, especialmente aí para te ajudar a entender e compreender um pouquinho melhor a tua vida, o teu propósito, encontrar o teu propósito de vida e tudo mais. Vamos começar. Então, Câncer, uma mensagem, uma carta para o coletivo do signo de Câncer. Vamos lá, o coletivo do signo de Câncer. Olha essa carta. Olha que linda essa carta, gente. Eu amo esse oráculo. Ele é tão simples, mas ele fala coisas assim que a gente precisa fazer. Eu acho isso interessante. Meditação para cavar mais fundo. Meditação mais profunda, para que a gente possa ir mais a fundo nas respostas, para que a gente possa ir mais a fundo dentro de nós, buscando respostas das coisas que estão nos acontecendo. Indica um momento de transformação, porque quando a gente vai a fundo, quando a gente busca entender a fundo o porquê do porquê das coisas estarem acontecendo ou de nós estarmos atraindo em nossas vidas, por exemplo, um padrão repetitivo, quando a gente vai mais fundo, a gente tem aqui, olha aqui os cristais que você encontra. Você encontra respostas. E é sobre esse caminho, né, Câncer? A gente precisa fazer o caminho. Não há nada que vai acontecer na nossa vida como uma mágica. Eu não acredito nisso. Eu acredito em transformação pessoal. Eu acredito em um caminho de autoconhecimento, de se autoconhecer e de se permitir fazer isso. Eu não acredito em coisas milagrosas, eu acredito em técnicas que te ajudam, mas se você não manter isso, se você não se transformar, o padrão volta. Estar aqui é desafiador, né? Mas faz parte do nosso processo de vida, de aprendizado, de experimentação. Câncer, vamos começar aqui com o tarô para esmiuçar um pouco esse teu jogo dessa semana. Vamos lá? Gente, estou muito feliz de estar aqui fazendo esse trabalho, focada nisso. Muito feliz, gente. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Gratidão, porque aí isso faz sentido, né? Então vamos lá, oráculo não, tarô. Querido tarô, mostre-me respostas para esta semana, para o coletivo de Câncer. Mensagens, orientações, por favor, tarô, uma carta. Então a gente traz essa energia do 3 de espadas, num aspecto positivo, me trazendo aqui a necessidade de, muitas vezes, ir fundo sim, e mergulhar nas emoções mais profundas. Por isso, na carta do oráculo, ir mais fundo, sim. Vá mais fundo.
E se isso tem a ver com as questões do coração, vá mais fundo. Se isto é um duelo entre a razão e a emoção, vá mais fundo para obter respostas. Eu vou pedir para o tarô me clarificar os 7 de espadas, que eu quero entender. Depois eu já conto para vocês aqui o jogo de vocês, mas eu quero já entender isso aqui e já ir trazendo a informação mastigadinha. Me clarifica, por favor, tarô, o 7 de espadas. Me clarifica o tarô, por favor, o 7 de espadas. Obrigada. Bom, então aqui, gente, eu já consegui pedir para clarificar o 7 de espadas. Eu vejo aqui uma situação, como eu trouxe para vocês ali, uma situação de tristeza, uma situação de dúvidas, essa briga interna, essas emoções, conflitos com a razão e a emoção. É uma coisa difícil até de expressar nesse sentido aqui, parece que me trava um pouco de expressar a tristeza ou alguma decepção, alguma situação, enfim, que trouxe decepção, tristeza na vida de vocês, e que vem justamente como bloqueio um arcano maior, gente, que é o julgamento. Trazendo esse chamado, é como se vocês estivessem bloqueados para o seu processo, para a sua emoção, bloqueado para o seu processo criativo. Quando eu falei processo e parei, é o processo criativo. As suas emoções bloqueadas aqui, você não conseguindo entender o porquê. Algumas pessoas aqui, vocês podem até estar pensando assim, meu Deus, eu nem tenho motivo para estar assim, mas eu estou me sentindo uma energia estranha, eu estou me sentindo, sabe, triste, desmotivado. E aqui a carta do julgamento bloqueada é como se vocês não conseguissem fazer essa conexão. Vocês não estão conseguindo sentir o chamado em dúvida. Por isso precisa ir mais fundo. Por isso precisa meditar. Por isso precisa de uma conexão mais profunda com a espiritualidade aqui. Câncer profundo, profundo demais isso. São leituras talvez específicas aqui, né, para algumas pessoas buscando respostas, e essas respostas estão em um lugar profundo, mas você não querendo olhar. O julgamento no negativo é isso. E como o caminho dessa semana, como essa semana se desenrola olhando para as nossas emoções, sabendo administrar as nossas emoções, tendo equilíbrio emocional. Sendo generoso, generosa consigo mesmo. E cuidando para não cair em um aspecto interessante aqui, que é a reatividade. No extremo da sua força. Há uma energia aqui muito forte, uma energia potente de vocês, cancerianos, mas cuida para não cair no exagero. Em não domar os seus instintos, as suas forças, a sua agressividade, a sua raiva, para não acontecer algo, para você não explodir. E por quê? Porque isso pode estar, de alguma maneira, drenando a tua energia. Um roubo energético. Eu sinto aqui como um roubo energético. Pode até ter cancerianos aqui precisando ir tomar um passe no centro espírita, baixaram muito a frequência, tá? E pode ter sim um obsessor, pode ter sim um processo mental aqui, né? Levando vocês a esse bloqueio. Mas eu vejo vocês assim bloqueados. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir em busca dessas respostas na profundidade das nossas emoções. Certo? Então vocês se feriram, vocês se magoaram, vocês tiveram um tempo aí para administrar isso. Agora é momento de ir para uma nova etapa. Vocês ainda estão neste momento muito machucados e feridos? É momento de compreender o porquê disso. Ir fundo nessa emoção.
né? Às vezes a gente precisa, assim, sentir a tristeza. A gente precisa curtir aquele momento para viver aquilo, aquela etapa bem vivida. Como, por exemplo, o processo do luto, né? A gente precisa viver o luto. Não adianta a gente não querer viver. Quantas pessoas eu atendo, gente, que passaram por um processo muito doloroso de luto, no outro dia a vida segue, não elaboraram, não trabalharam essas questões importantes, e lá na frente vem todo o processo emocional. Vem toda a dor, a estagnação, as dificuldades, né? Então a gente precisa viver os fins de ciclos, a gente precisa viver as decepções, a gente precisa entender, por isso buscar a fundo. E quando eu digo viver, não é viver e ser o vítima, não, é ir a fundo disso. Ok, eu vivo isso de forma madura, eu internalizo, eu sinto, eu percebo, eu sinto a saudade, ou eu sinto o que eu preciso sentir porque é legítimo, mas tem a hora de olhar para tudo isso, entender o que passou, buscar ajuda, limpar o seu campo, perceber se essas interferências não são espirituais. Eu tô te dando um monte de tema de casa, Câncer. Um monte de tema de casa para vocês essa semana. Anotem aí, hein? E depois, controlando essa dor interna, talvez essa dor que a gente às vezes quer despejar no outro, a gente quer jogar no outro, você vai controlar através desse processo de enxergar as suas emoções, o seu momento atual, de forma muito verdadeira, não identificada na dor, não com a dor aqui dentro, com as espadas no coração, mas quando eu tiro as espadas e eu olho para elas. E o que resta? Por quê? Certo? E eu sei gerir isso. Então eu saio desse meu momento e observo tudo. Aqui é um momento que vocês podem pedir ajuda também, tá? Com certeza. Talvez vocês não consigam fazer isso sozinhos. Ajuda psicológica, ajuda terapêutica, tá? E junto de espadas vem a rainha de paus, gente. Como conselho aqui, ó. Ela traz esse girassol que me fala dessa conexão com a espiritualidade, com os seus instintos. Então, olha que interessante, a gente traz duas rainhas aqui e dois arcanos maiores. Então, é algo na vida de vocês importante. É algo que merece o cuidado, que merece a atenção. A rainha de paus me trazendo essa força da inquietação, do movimento, que muitas vezes pode também trazer esse roubo energético, porque às vezes não há esse movimento de olhar para as suas emoções, de parar. Então eu posso estar falando com algumas pessoas aqui muito inquietas, agitadas e que não querem olhar, não querem sentir o chamado. Por isso que o julgamento está bloqueado. Não querem se conectar com esse fogo criativo, não querem então ali, estão querendo curtir a dor, e isso vai gerar esse roubo energético, tá? Por isso do cansaço, por isso da inquietação, por isso da raiva. Mas eu também me conecto com outras pessoas, e não tem como não falar de pessoas que já estão prontas para fazer esse movimento, para serem essa rainha de paus na vida. Para começarem uma nova etapa, indo em busca de ajuda, sendo mais tolerante, acolhendo a si próprio. Então, cancerianos, há esse movimento a ser feito, acolha a si próprio. Cuide da sua vida. Conecte-se com a espiritualidade. Certo? Tenha fé. Façam essas meditações profundas. Busque ajuda.
certo? Então agora a gente vai pegar aqui uma cartinha. Antes eu quero pegar uma cartinha dos raios que eu trouxe aqui para vocês hoje. Vamos ver o que tem aqui para Câncer, o coletivo de Câncer. Então aqui, gente, vocês podem pesquisar para eu não me alongar muito, mas o raio que veio para vocês é o raio rubi do Mestre Jesus. Olha que lindo, gente. Essa conexão, a devoção, fala muito sobre esse movimento da generosidade consigo e com os outros, de entender o seu chamado. Então aqui eu posso ver pessoas que têm um chamado em ajudar outras pessoas e estão um pouco e não querendo olhar para isso, por isso que o chamado aqui está bloqueado, mas agora vocês já entenderam, isso é um chamado, sim. É um chamado de onde, Aline? Da alma. A alma de vocês se expressa muito por um caminho aqui dessa rainha de copas. Então vocês buscando cursos de psicologia, cursos de terapias para vocês se tornarem futuros terapeutas. Vocês tendo essa energia para cuidar dos outros. Mas primeiro precisa organizar a si próprio. Mas ouça o seu chamado, porque aqui é um chamado de alma. Eu já tinha visto isso e eu tinha esquecido de falar para vocês que também poderíamos estar conectados com terapeutas, com aquelas pessoas que gostam de trabalhar com místico. Temos duas rainhas aqui, certo? Mas antes precisamos arrumar essas coisas. E não deixe de buscar ajuda espiritual, tá? Câncer lindo, pesquise sobre o raio rubi do Mestre Jesus. Então vamos lá, a devoção, a benevolência, a caridade, tá? Então vamos agora ver, para finalizar, senão a gente já está aqui há muito tempo, né, Câncer? Vamos finalizar a leitura de vocês com uma mensagem do oráculo dos arcanjos para o coletivo de Câncer. Ó, que lindo, gente! Arcanjo Miguel, olha que maravilha. Lembre-se de quem você é. Você é um filho de Deus poderoso, poderosa, amoroso, amorosa e criativo. Olha aqui as duas aqui sendo nomeadas, tá? Porque elas estão em posições bem boas aqui no jogo, tá, gente? E criativo, você é muito amado e querido. Você é muito amada e querida. Olha que lindo. Sim, vocês são amados, queridos. E vocês vão conseguir se reerguer de tudo isso através do querer de cada um. Cada um precisa querer muito. E você consegue, porque a espiritualidade está aqui te guiando e te protegendo e te abençoando em nome de Jesus e de Arcanjo Miguel. Que lindo, gente. Façam as orações de Arcanjo Miguel, usem as proteções na hora de dormir e tenham uma excelente semana. Câncer, um beijo, um abraço no teu coração e até semana que vem. Gratidão.